outra, só quanto à questão das instruções do porquê batizamos criança. Isso não pertence à igreja nenhuma, muito menos à igreja romana, tá? Como algumas pessoas dizem, isso pertence à igreja católica romana. De jeito nenhum. A igreja romana também tem lá o pão e o vinho e a gente continua também com o pão e o vinho. É com água que a igreja romana também batiza e a gente batiza com água, tá? Então, algumas coisas da igreja romana, como crer na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, também não pertence a isso. Então, eu poderia falar tantas outras coisas que Roma faz, né? Até porque também a igreja romana, em algumas igrejas, tem um tanque batismal. Para quem não sabia, na igreja católica romana, algumas também têm batismo por imersão. Então, algumas pessoas dizem, vocês são presbiterianos, né? Não, mas desceu a água ou foi pouquinho, né? Não, foi só água. Aí as pessoas dizem, é igual o catolicismo romano. Não, o catolicismo romano, na sua doutrina e em algumas paróquias lá, também tem o tanque batismal, que as pessoas são batizadas também sendo imersas. Então, o batismo por imersão também é praticado pelos romanistas, tá bom? Mas então, a maravilha de poder batizar as crianças, irmãos, porque é uma promessa de Deus que foi dada não somente aos pais, aos adultos, mas também à sua descendência, aos seus filhos. Nós temos algumas coisas que mudaram da antiga para a nova aliança e que os princípios não foram abandonados. Eu costumo dizer, inclusive, veja, o sacrifício no templo tinha o sacrifício no horário matutino e vespertino. Nós vamos continuar sacrificando, pastor? Não, os princípios permanecem. A gente não sacrifica. A Bíblia diz que nós somos os sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, isso. E o princípio de continuar cultuando a Deus permanece. Tá, mas o princípio de ser no horário matutino e vespertino também permanece. Mas vamos lá. No sacramento, na antiga aliança, a imolação do cordeiro, a Páscoa. Todo mês nós temos Páscoa na igreja, que agora na nova aliança não é mais a imolação do cordeiro, a Páscoa na nova aliança é a Santa Ceia. Pão e vinho. E aí, o sacramento, que no Antigo Testamento era a circuncisão, a criança com o 8º dia de nascido, ela era circuncidada. Hoje, não precisa mais do corte do prepúcio, a mutilação na carne, aquela dor, o derramamento de sangue, por causa da nova aliança em Cristo Jesus. Agora o sacramento batismo com água. Aí vejam, queridos, algumas pessoas perguntam também, e as meninas? As meninas pela fé dos pais. Assim como na infância, até os meninos pela fé dos pais. No batismo com água, as meninas também devem ser recebidas. Pela fé dos pais. Então as crianças não eram privadas no Antigo Testamento porque não tinham fé. Muito cuidado com o argumento de que se crê e for salvo, será batizado. É por isso que a gente não batiza, porque a criança não crê. Logo você está dizendo, por inferência, que todas as crianças que morrem vão para o inferno. Tome muito cuidado com essas lógicas que a igreja evangélica moderna lhe ensina, tá bom? A história também é nossa amiga nesse sentido, quando nós vemos que desde sempre as crianças eram batizadas. Isso nunca foi estranho. Agora a igreja moderna tem tomado conta, o circo tem tomado conta e algumas coisas têm sido abandonadas por essas coisas lógicas, né? Olha, é assim, é assim. Eita, é mesmo. Para que ser batizada criança, né? Veja. E outra coisa, me mostre na Bíblia uma criança sendo batizada, eu vou te mostrar casas inteiras, eu vou te mostrar a teologia de que ela precisa. Não, eu quero ver na Bíblia uma criança sendo batizada. Eu disse, ok. Também, mulher não toma mais ceia a partir de hoje, porque na Bíblia não mostra uma mulher também tomando santa ceia. Se é por essa lógica estúpida que a igreja, que o circo moderno chamado igreja evangélica, ela tem ensinado, muito cuidado com essas estupidez. Muito cuidado. É só um culto, não tem para que dois não. Muito cuidado com essas lógicas que a igreja evangélica moderna, o circo moderno tem ensinado a vocês. Muito cuidado. Muitíssimo cuidado para não estarem desobedecendo a Deus, tá bom? Eu queria, se for por livre e espontânea vontade, eu queria que as famílias viessem aqui na frente. As duas famílias com seus filhos, que assim solicitaram anteriormente a mim e eu levei ao conselho, para que os seus filhos possam também receber o sinal da aliança que receberam por ordenança bíblica. Não foi o pastor que obrigou, mas porque eles entendem que é
a palavra de Deus. Irmãos, temos então nosso irmão Lucas, nossa irmã Nayane, com a pequena Olívia, que junto com a Malu foi as que nos deram mais trabalho. É um prazer, Lucas, é um prazer maravilhoso ver esse milagre, esse fruto de tanta oração nossa, de tanto amor sendo demonstrado com as nossas orações. Poder ver ela receber o sinal da aliança do nosso Deus. Que maravilha. Nós temos também, irmãos, Igor e Evelyn, que também entenderam pela palavra do Senhor e ficaram, mas pastor, eu até quero, assim, aqui na igreja não existe tempo, né? Por que aquela pessoa foi batizada antes de mim? E algumas pessoas vão embora até sem ser batizadas com raiva, né? Sem ser recebidas como a gente aceitando como irmãos, né? Tem várias pessoas que vão com raiva e ficam falando horrores, inventam um bocado de coisa de mentira, porque nunca mostraram a segurança, o desejo sincero, o motivo pelo qual elas deveriam ter no coração o desejo de se tornarem membros da igreja e assim receber o sinal da aliança. O Igor ficou insistindo, né? E eu disse, você ganhou pela insistência. Não foi, irmãos, pela insistência, foi pelo desejo do seu coração e pelo mostrar da convicção, ainda que um dia ele apostate da fé, que Deus tenha misericórdia disso, Deus não permita, mas foi por mostrar a mim e aos presbíteros, ele e a esposa deles, a convicção de que tanto são membros da igreja de Cristo invisível, eles são oriundos da igreja Assembleia de Deus, foram batizados por um pastor devidamente ordenado, com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por isso, eles não vão ser batizados. Nós reconhecemos o batismo. Foi com muita água, pastor, eles mergulharam na água. Também nós não vamos dizer que foi inválido, porque nós entendemos que o modo do batismo não é necessário que mergulhe, né? Ou seja, recebemos o batismo, aceitamos, reconhecemos o batismo como legítimo de Igor e de sua esposa Evelyn. E aí eles convencidos, nos convenceram também, a mim e aos presbíteros que representam vocês, a igreja, de que de fato eles creem que suas filhas não podem mais ser privadas de receberem esse sinal visível, externo, maravilhoso e abençoador do sinal da aliança. Como Paulo diz no Novo Testamento, ele faz uma pergunta retórica, né? E tem serventia? E é bom? E é maravilhoso? E tem porquê ser batizado? E muito. E muito. As crianças receberem. Não é apenas um rito da igreja. Não é apenas um rito da igreja. Não são apenas reivindicações. Olha, para que seja, e não por isso, mas para que as crianças elas sejam abençoadas. Se não fosse, nós não cumpriríamos esse rito. Não seria exigência. Então, eu só queria ler aqui essas instruções e que vocês, principalmente vocês, prestassem bem atenção, tá bom? Principalmente vocês 4 e a igreja junto. Então lhe trouxeram a Jesus algumas crianças para que lhe as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, Marcos capítulo 10, versículo 3 ao 16. Jesus, vendo isso, porém, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Vejam, irmãos, que o nosso Salvador mandou que lhe trouxessem os pequeninos e censurou aqueles que tentavam privá-los desse privilégio. Ele disse, o que não receber o reino de Deus como pequenino, não entrará nele. Abraçou-os também e, pondo sobre ele as mãos, os abençoou. Não duvideis, portanto, mas confiai em Cristo para que ele receba os vossos filhinhos nos braços da sua misericórdia, dando-lhe a bênção da vida eterna e fazendo participante da natureza divina. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se que o batismo significa que nós e os nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecado
e que não podemos entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Que o batismo testemunha e sela a nossa recepção na família dos filhos de Deus. O lavamento dos nossos pecados por Cristo Jesus e a renovação dos nossos corações pelo Espírito Santo. Eis porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas da Trindade envolvidas quanto à nossa salvação. Então, posto que os filhos de vocês não compreendem ainda essas coisas, todavia convém que sejam batizados. Por quê? Porque assim como também, sem saber, elas são participantes da queda de Adão. Veja, irmãos, sem saber, elas também nasceram em pecados. Elas nasceram em pecados. Sem saber, elas são participantes da queda de Adão. Por um só homem entrou um pecado no mundo, por um só homem também a salvação. Pelo primeiro Adão a queda, pelo segundo Adão a redenção. Também são recebidos em Cristo pela graça, segundo o que Deus nos fala por Abraão, pai de todos os crentes, dizendo: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua. Disto também testifica o apóstolo Pedro, dizendo: para vós outros é a promessa, ou seja, no Novo Testamento, para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Por isso Deus outrora mandou que os filhos do seu povo recebessem a circuncisão como selo do pacto da fé. Ora, desde que o batismo substituiu a circuncisão, os filhos dos membros da Igreja de Cristo devem ser batizados na qualidade de herdeiros desse reino e do pacto de Deus. Portanto, vocês, Lucas e Nayane, Igor e Evelyn, pai e mãe, vocês permanecem fiéis ao pacto da graça, como eles é oferecido a vocês e ao filho de vocês, aos filhos. As filhas, eu vou falar agora só filhas. Sim, irmãos, louvado seja Deus. Vocês então consagram essa criança ao Senhor, para que elas recebam a adoção como filha de Deus, como filhas de Deus, o perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo e a regeneração do seu coração pelo poder do Espírito Santo. Sim, maravilha. Amém. Vocês confiam nas grandes promessas de Deus. Vocês, confiando, nas grandes promessas de Deus, vocês prometem criar as filhas de vocês na disciplina e na correção do Senhor? Vocês prometem, confiando nessas grandes promessas de Deus, confiando na sua graça, vocês prometem servir vocês mesmos de exemplo cristão, de exemplos de crentes verdadeiros para elas, prometem? De orar por elas e com elas, vocês prometem? De ensinar elas a lerem a palavra de Deus e instruí-la desde os seus primeiros anos na natureza do pacto sobre cujo amparo está. Vocês prometem isso? Fazer tudo quanto puderem para trazê-la ao conhecimento e à fé em Cristo Jesus, seu Salvador? Outras palavras aqui, promete fazer o culto doméstico. Que maravilha. Veja, irmãos, prestem atenção. Esta água, irmãos, essa água é o testemunho de Deus de que as filhas de vocês, elas são culpadas e impuras. A aplicação dessa água não tem virtude alguma em si mesma. Não é a água que vai lavar, mas é apenas um símbolo do dom e da obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que a água lava o corpo, também a graça divina torna puro e santo o coração. Vocês creem nisso, irmãos? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso,
Invocar o teu santo nome, Pai, para adoração. Invocar o teu santo nome para que o Senhor fale aos nossos corações pela tua palavra. Invocar o teu santo nome para que a palavra seja aplicada. Invocar o teu santo nome para suplicar o perdão dos nossos pecados. Invocar o teu santo nome, Deus, agora, os pais crendo, porque creem na palavra que foi pregada, porque dizem amém na palavra que foi pregada. Agora eles invocam o teu santo nome, nós invocamos, Pai, porque essas crianças pertencem ao Senhor. Os pais consagram elas ao Senhor e elas recebem a marca da aliança, instituída, não criada pela igreja, não inventada pelos homens, mas pelo Senhor. Abençoa, Pai, esses pequeninos. Abençoa essas princesas, Deus. Em o nome de Jesus, Pai. Que sejam essas sementes, Deus, que sejam aquilo que a gente quer ver no mundo de diferente. Que elas brilhem, Pai. Que essas sementes jogadas no mundo, elas possam frutificar, crescer, serem vistas, Pai, pelos frutos que vão dar. E que os frutos delas possam permanecer. Livra, Deus, essas tuas princesas de todo mal. Livra, Deus, essas pequeninas de terem um pastor, Deus, negligente, de um pastor falso, que não pregue a verdade aos seus corações, de irmãos também que não amem como o Senhor nos amou, de pais que abandonem na palavra e na oração. Ó Deus, em nome de Jesus, livra as pequeninas. Que nesse, Deus, início, na marca, Deus, da aliança, Pai, confere bênção, Pai, na vida dessas pequeninas e dos seus pais. Assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Olivia Carvalho Vieira. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Elizabeth estava mais, vou usar a palavra ansiosa no sentido bom, tá? Estava mais desejosa do que os pais. O tempo todo perguntando quando seria o dia dela, né? Via outras crianças sendo batizadas e aí, pai, quando é o meu dia? Quando é o meu dia? Esse chegou, lindona, no teu dia. Não. Elizabeth Sofia dos Santos Araújo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naomi dos Santos Araújo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.